As chamas alcançam 50 pés no céu da noite durante o incêndio intencional de mais uma fábrica chinesa. Este é o quarto grande incêndio industrial no mês na província de Zhejiang. Trabalhadores protestam por melhores salários e incendeiam fábrica. Tendência pode se espalhar pela China. Protestos se espalham pela China devido a trabalhadores de fábricas exigindo salários atrasados, resultado direto das amplas tarifas impostas pelo presidente Trump sobre importações chinesas. Com o fim do ano, as tensões na China sobre disputas salariais estão no auge novamente. Neste ano, diversas regiões presenciaram métodos mais extremos dos trabalhadores buscando receber salários atrasados. Parece que Xi Jinping está desistindo da guerra comercial. Trump anunciou que a China concordou em abrir completamente seus mercados para as empresas americanas. Embora isso não garanta que a China seguirá esse caminho, é certamente um bom ponto de partida para as negociações. Agora, o motivo da China estar aberta a algo tão drástico é simples e óbvio. A Apple anunciou recentemente que vai deixar a China e transferir sua produção para a Índia. Mas a mudança da Apple é apenas um microcosmo de uma tendência maior que está acontecendo agora. As empresas, especialmente as estrangeiras e o capital estrangeiro, estão deixando a nação chinesa em massa. O primeiro comando da capital não pode se dar ao luxo de estender essa guerra comercial diante da situação atual. Quando as empresas decidem montar uma fábrica em outro lugar, não voltam. E isso está assustando o primeiro comando da capital. Em breve, abordaremos as negociações da guerra comercial. Mas antes, mais detalhes sobre as empresas que estão deixando o mercado. A Apple se foi, a Tesla se foi, a Coca-Cola se foi e a Microsoft também se foi. Vários comentários no meu último vídeo sugeriram que as marcas estrangeiras deveriam apenas sair da China. Já pensou? Se as marcas estrangeiras saírem, as nossas começarão a aumentar os preços em pelo menos 100%? Um dos 4 maiores comerciantes de grãos do mundo, a Archer Daniels Midland, dos Estados Unidos, planeja interromper seu negócio de comércio doméstico na China. Essa notícia me dá calafrios. A indústria não parece otimista, e é difícil ver qualquer melhoria a curto prazo. A guerra comercial entre China e Estados Unidos da América está começando a afetar lentamente a economia. A saída de capital estrangeiro está acontecendo cada vez mais diante de nós. Essas empresas de longa data, após mais de uma década, simplesmente vão embora quando decidem. Estamos presenciando um mercado em retração. O capital estrangeiro está se retirando, o consumo está fraco e as exportações estão sofrendo. Isso é só o começo. Quando as empresas estrangeiras se retirarem, as dificuldades serão inimagináveis. Nós temos abordado esse assunto por algum tempo, mas parece que ontem chamamos a atenção de algumas pessoas. Porque recebemos muitos e-mails ontem à noite dizendo que precisamos parar de promover conteúdo anti-PCCAK. E adivinha? O e-mail foi assinado pelo PCCAK. Os espectadores regulares do canal sabem que não pretendemos espalhar ódio contra o povo chinês. Na verdade, já afirmamos muitas vezes que as maiores vítimas do PCCA são o povo chinês. Mas este canal é destinado a criticar o PCCAK e suas ações. No final, eles gastam muito para promover propaganda pró-PCCAK até no exterior, e alguém precisava denunciá-los. É por isso que fazemos esses vídeos. Claramente, alguém não está feliz com isso. Sabemos que os bots do PCCA costumam dar dislike em vídeos que o desagradam. Se puderem, por favor, tirem um segundo para curtir e se inscrever. Isso ajudaria muito. Agora vamos falar sobre as negociações comerciais. As negociações iniciaram no sábado em Genebra, Suíça, local escolhido por ser considerado um terreno neutro para ambas as partes. Pelos Estados Unidos da América, participaram o secretário do Tesouro Scott Bessent e o representante comercial Jameson Greer. E do lado chinês, tivemos o vice-premier He Lifang. Agora, de ambos os lados, a delegação real era muito maior. Mas esses eram os negociadores-chefe, basicamente o chefe da delegação. Agora, eu quero entrar em como Scott Bessent e Jameson Greer disseram que as negociações foram. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês este clipe de Trump, basicamente dando um resumo exato do que foi acordado. O principal tópico em discussão é a abertura da China, né? Algo que eles concordaram em fazer. Vai levar um tempo para documentar isso. Não é a coisa mais fácil de fazer. Para mim,
isso é único, embora algumas pessoas possam discordar, alegando que estamos ganhando muito dinheiro com tarifas ou algo do tipo. Mas, você sabe, especialmente quando você adiciona o que já temos. Porque lembre-se, já estamos recebendo os 50% em aço e diferentes coisas que não estão incluídas nesses números, então você pode adicionar isso. Mas a coisa mais importante para mim é a abertura, eu acho, fantástico para nossos negócios. Se pudéssemos entrar e competir com a China, isso traria muitos empregos para a China. Seria, eu acho, em um momento em que eles podem, francamente, usar os empregos, e é sobre isso que estamos falando. Então isso é um elemento muito, muito importante para adicionar. Então quando Scott, eu ouvi falar outro dia, e eu acho que ele não queria dizer isso, mas eu disse, está tudo bem em dizer isso. Olha, se não conseguirmos, não conseguiremos. Mas se não conseguirmos, não será algo positivo. Mas se conseguirmos, acho que pode ser a coisa mais importante a acontecer. Se você pensar sobre isso, nós abrimos nosso país para a China. Eles vêm com muito poucas restrições. Eles não abriram o país deles para nós, o que nunca fez sentido e não é justo. Eles concordaram em abrir totalmente a China. E eu acho que vai ser fantástico para a China. Eu acho que vai ser fantástico para nós. E eu acho que vai ser ótimo para a unificação e paz. A China concordou em suspender e remover todas as suas barreiras não monetárias. Bem, eles são muito numerosos, mas o mais importante dessa reunião é que eles concordaram em abrir a China e agora precisamos colocar isso no papel. É importante destacar que a China não tinha muitas tarifas sobre os produtos americanos. Era algo como 3% em média em 2023 para todos os produtos dos Estados Unidos da América que entraram no continente chinês. Mas eram realmente as barreiras não tarifárias que a China tinha que dificultavam a entrada de empresas americanas na nação chinesa. É exatamente isso que estamos negociando aqui. Após a conclusão das negociações, essa foi a declaração divulgada pela Casa Branca. Você pode facilmente pesquisar tudo no Google agora. Não vou ler tudo, apenas destacarei o essencial. Nesta declaração, duas coisas importantes se destacaram. Os Estados Unidos da América reduzirão a tarifa recíproca para 10%. No dia da libertação, 2 de abril, Trump impôs uma 34% sobre os produtos chineses, além da 20% que já tinha, por causa do envolvimento da China no comércio de fentanil. Após 34%, a China retaliou com 34%. Em 8 de abril, Trump os atingiu novamente, com outras 50%, elevando nosso total para 104%. Em 9 de abril, a China retaliou novamente, com 50%. Então, Trump os atingiu com um total de 145%. No final, tínhamos uma tarifa recíproca de 125% e uma tarifa de fentanil de 20%, basicamente como uma punição por enviar fentanil para os Estados Unidos da América. Agora, os 125% estão caindo para 10%, mas os 20% para o fentanil ainda estão mantidos. Em troca, a China também decidiu reduzir sua tarifa para 10%, assim como os Estados Unidos da América. A tarifa recíproca entre os Estados Unidos da América e a China permanece em 10%. Os 10% mencionados não são o valor final, sendo válidos apenas para os próximos 90 dias, período em que as negociações devem levar a um acordo comercial permanente. É nesse ponto que observei algo curioso. A declaração não menciona nada sobre a China levantar restrições sobre terras raras e todas as outras coisas que eles fizeram. Os Estados Unidos da América importam cerca de 460 bilhões de dólares em mercadorias da China, enquanto a China importa apenas 140 bilhões de dólares em mercadorias dos Estados Unidos da América. A China não poderia aplicar a mesma quantidade de tarifas sobre as mercadorias importadas, pois importa muito menos dos Estados Unidos da América do que o contrário. É por isso que o primeiro comando da capital fez mais do que apenas anunciar a mesma tarifa. Eles também atacaram indústrias estratégicas, como a de terras raras, e limitaram o acesso dos Estados Unidos a elas. A China controla cerca de 90% da refinaria de terras raras, tendo um monopólio sobre elas, pelo menos por enquanto. Então, quando essa declaração foi divulgada, ela realmente não menciona nada sobre todas as outras coisas que a China fez. Ela mencionou as porcentagens de ambos os países e que decidiram reduzir para 10%, o que não parece justo, pois a China fez mais do que apenas aumentar sua tarifa. Felizmente, obtivemos esclarecimentos sobre este ponto quando ambas as partes realizaram sua coletiva de imprensa. Eis os detalhes.
E então, hoje, com este acordo, chegamos ao acordo de que nossa taxa de tarifa recíproca cairá para 10% do lado dos Estados Unidos, então ela cai 115%. Iniciamos uma pausa de 90 dias nas negociações, com a qual China e Estados Unidos estão muito comprometidos. E os chineses, do lado deles, também reduzem de 115% para 10% e removem as contramedidas em vigor. Para ser muito claro, outras medidas que os Estados Unidos implementaram no passado, seja medidas tarifárias de 2018 ou desde então, tarifas sob outras autoridades estatutárias, tarifas relacionadas ao fentanil, essas permanecem inalteradas por enquanto para decidir. Eu só vou fazer um ponto, é que tanto os chineses quanto os Estados Unidos concordaram em trabalhar de forma construtiva juntos no fentanil e há um caminho positivo a seguir também. Então, definitivamente, boas notícias. A China não está apenas reduzindo sua tarifa. Eles também estão removendo tudo o resto. Eles fizeram, mas outra boa notícia aqui é que o resto das tarifas dos Estados Unidos estão mantidas. A única coisa que está diminuindo é a tarifa recíproca que começou em 34% e depois aumentou por causa da retaliação. Como muitos devem se lembrar, Trump já tinha várias tarifas sobre a China desde seu primeiro mandato. Os Estados Unidos da América impõem tarifas de aproximadamente 20 a 25% sobre produtos chineses, além de 20% sobre o fentanil desde o início do ano, com mais 10% negociados agora a 55%, levando empresas a reconsiderarem sua permanência na China. O acordo comercial entre Estados Unidos da América e Reino Unido trouxe algo interessante nesse contexto. Veja, mesmo com o Reino Unido, um dos poucos países com os quais temos um superávit comercial, as tarifas não foram totalmente eliminadas. E a razão parece ser simples. Se Trump estivesse disposto a negociar um acordo comercial em 90 dias e remover quase todas as tarifas, as fábricas não iriam se mudar. Os proprietários de fábricas não são incentivados a investir milhões ou bilhões de dólares em novas fábricas nos Estados Unidos ou em outro lugar se souberem que as tarifas são apenas temporárias. Se mantivéssemos as tarifas com o Reino Unido, não conseguiríamos um acordo de tarifa 0% com a China. De fato, já estamos recebendo sinais disso. A administração informou que a tarifa chinesa aumentará para 34%, sendo apenas a parte recíproca. Isso é 10% agora, que subirá para 34% se a China não concordar com o seu acordo comercial nos próximos 90 dias. Agora vamos para a segunda parte da tarifa, e essa é a tarifa do fentanil. Veja, mesmo no primeiro mandato, Trump negociou um acordo em que a China deveria ajudar os Estados Unidos a reprimir o comércio de fentanil. Mas isso não aconteceu. E aparentemente temos algumas notícias chocantes que acho que estão sendo mal interpretadas. Assista a este clipe do secretário do Tesouro Scott DeSantis. Depois, explicarei por que as pessoas não estão entendendo isso corretamente. O que precisa acontecer é que precisa ser justo para o povo americano. Mas em janeiro de 2020, o presidente Trump produziu um modelo. Tínhamos um excelente acordo comercial com a China e a administração Biden optou por não aplicá-lo. A delegação chinesa basicamente nos disse que, assim que o presidente Biden assumiu o cargo, eles simplesmente ignoraram suas obrigações. Então, todos nós já temos um grande quadro. A outra coisa a lembrar aqui, Jonathan, é que isso é uma pausa até 10%. O nível de 2 de abril para a China é de 34%. Então estaremos trabalhando para ver onde o número recíproco final deles acaba. E as negociações são a combinação de tarifas, barreiras comerciais não tarifárias, manipulação de moeda e subsídios de trabalho e capital. Como ouviram, o secretário do Tesouro afirmou que a administração Biden optou por não aplicar certas sanções. Agora, esses diferem totalmente da tarifa. Veja, a administração Biden, na verdade, manteve a tarifa que Trump impôs no Trump 1. A administração Trump 1. Eles intensificaram as medidas, impondo mais tarifas sobre automóveis e semicondutores chineses. Mas as sanções foram revertidas, e não foi porque eles decidiram não aplicá-las, mas porque estavam tentando uma estratégia diferente que não funcionou. Você vê que a administração Biden reverteu algumas das sanções como um gesto de boa vontade para o primeiro comando da capital, na esperança de que o primeiro comando da capital ajudará os Estados Unidos a reprimir o comércio de fentanil.
Com a retrospectiva, sabemos que isso não funcionou, mas era o que eles visavam e foi definitivamente um erro. É aqui que a administração Trump precisa ter isso em mente e não se deixar apanhar no mesmo jogo. Já sabemos que a China não responde a concessões. Eles respondem à força. E veja o que aconteceu. Mantivemos a tarifa sobre a China. Disseram que não vão negociar, a menos que os Estados Unidos da América revertam as tarifas. Mas eles vieram para a mesa de negociações. Eles vieram para Genebra porque a economia chinesa estava em dificuldades. Eles respondem à força. Eles não respondem se dermos a eles concessões e esperarmos que eles nos deem concessões de volta. O primeiro comando da capital não responde a boas intenções. Eles realmente se aproveitam de boas intenções. Então, precisamos garantir que não repetiremos o mesmo erro. Vamos agora analisar a reação do lado chinês e da mídia chinesa a esta pausa temporária no acordo comercial. Não creio que devamos chamá-la de acordo comercial. Você aponta que não está tão focado nos comentários do lado dos Estados Unidos da América, você está focando no que os chineses disseram. Você está focado na linguagem do Vice Premier He Lefan, que acredito ser a pronúncia correta do nome dele. O que ele disse que te deixou não tão animada com esse acordo? Vimos a mídia chinesa nas últimas 24 horas, ainda usando termos muito duros contra os Estados Unidos. Não vamos nos submeter ao estilo americano de fazer as coisas. O discurso do secretário do Tesouro Bezant e do representante comercial dos Estados Unidos da América Greer é muito conciliatório. E isso indica, pelo menos por enquanto, que o regime chinês não mudou sua postura. A razão disso ser importante, Cheryl, é que não eram tanto as tarifas que impediam os produtos dos Estados Unidos da América de entrar na China. Eram as barreiras não tarifárias. E não tenho certeza se veremos uma mudança nas barreiras não tarifárias durante esses 90 dias, o que significa que estamos permitindo a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos da América, mas não está claro se a China permitirá a entrada dos nossos produtos lá. E você diz que acordo comercial a China já honrou? Essa é a sua pergunta em aberto aqui. E então você também diz, por que estamos negociando com o regime hostil? A coisa que me preocupa, e você mencionou, é que o vice-premier, ele é o mesmo cara que negociou o acordo comercial da fase 1 de janeiro de 2020, que a China desonrou quase imediatamente. Esse acordo era muito fácil para a China cumprir. Tudo que eles tinham que fazer era comprar quantidades especificadas de produtos agrícolas dos Estados Unidos da América e bens manufaturados dos Estados Unidos da América. E eles falharam em fazer isso.